Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, deem um like e aperte o sininho e ajude a divulgar o nosso canal, que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é as emas, as najas e os factoides das esquerdas cirandeiras. Pois é, então entendendo uma polêmica que o Leonardo Stoppa teve com uma internauta que reclamou do mau humor dele e de visões bastante céticas que ele está tendo a respeito do governo Jair Bolsonaro, então observa-se o quanto a queixa de Stoppa de que as esquerdas mainstream, né, que elas querem mesmo um entretenimento político, se confirma pelos episódios bastante banais de uma cobra naja que havia picado um proprietário lá em Brasília, né? Dizem que era uma cobra contrabandeada, coisa assim, né? Ela era mantida ilegalmente, né? Uma criação ilegal, né? E contra as normas ambientais, mas isso virou um grande factoide, né? Assim como a EMA, que bicou uma vez o presidente Jair Bolsonaro quando ele tentou alimentá-la, e depois, uma outra vez, o Jair Bolsonaro mostrou a cloroquina para a EMA. Então, essas situações, esses episódios são muito banais para eles ficarem lacrando nas redes sociais e elas exploraram o assunto de uma forma bastante exaustiva e completamente desnecessária. E isso se tratando de esquerdas, né? Que, pelo jeito, tem um apetite por factoides não muito diferente dos bolsonaristas, não muito diferente da chamada massa silenciosa que fica vendo videocassetadas, fica vendo Rede Record, fica vendo Rede TV, SBT, Rede Globo e fica vendo bobagens na internet. E isso realmente foi uma massa que acolheu de alguma forma, né, mas isso na parte dos mais esclarecidos, aquele discurso do suposto combate ao preconceito dos intelectuais da bregalização, né, dos ideólogos da bregalização que estão presentes no meu livro, esses intelectuais pertinentes, que está lá na Amazon, e eu peço para que vocês procurem esse livro, que ele explica muito bem todo esse processo de crise cultural que sucumbiu ao golpe político de 2016. Né? Tudo por trás daquela papagaiada de suposto combate ao preconceito, que apenas foi passar pano no processo de idiotização cultural que veio dos anos 90 e até, em certos casos, durante a ditadura militar, durante o poder coronelista nos anos 60, e que sucumbiu à supremacia popularesca que dos anos 90 para cá se cresceu de forma vertiginosa e ganhou o reforço do discurso intelectual dos anos 2000 até pouco tempo atrás. Então, essa idiotização que faz com que as pessoas prefiram ver videocassetadas do que alguma coisa que preste, alguma coisa esclarecedora, ou pessoas que até veem, por exemplo, um vídeo do Emir Sader, do Altamiro Borges, ou do Brasil 247, ou do DCM, mas também tem uma preferência mórbida para videocassetadas, para videobobagens que estão aí. Então, essa degradação cultural, dá para se perceber como é que setores das esquerdas passaram muito pano nesse culturalismo conservador
que representou não só a legalização, mas certas outras coisas, como a religiosidade ultraconservadora do movimento espírita e das religiões ditas evangélicas pentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus. Ou então aquela espetacularização da miséria representada pelo funk. Parece que as esquerdas estavam vendo demais as novelas das 9 da Rede Globo para ficar adorando filantropos de mentirinha, né, que tinha uma caridade, que exerce uma caridade tão fajuta quanto a de Luciano Huck, mas são tratados como se fossem pessoas superiores, né? Embora o discurso recente já admita certas imperfeições, né? Ou então a espetacularização do funk, que parece no imaginário dessas esquerdas médias a concretização daquele núcleo periférico das novelas da Globo, né? Parece piada, né? Mas setores das esquerdas realmente também criaram essas condições para o bolsonarismo, para o golpe político, porque ficaram apanhando essas bombagens dramatúrgicas, como se fosse a realidade do povo pobre, que as elites de esquerda, infelizmente, nessa esquerda mainstream, que o discurso marxista chamaria de pequena burguesia, tem esse apetite de ver o povo pobre de maneira caricatural, de maneira até bondosa, aparentemente falando, né? Ver um pobre sorrindo, aí não sabe que o pobre muitas vezes ele é manipulado, até na sua inocência, na sua ignorância, na sua falta de escolaridade. Ele é manipulado, né, em troca de prêmios, né, como os antigos indígenas, que recebiam espelhos e outros bens dos portugueses colonizadores em troca da oferenda das riquezas brasileiras, né? Desde 1500 tem-se essa preocupação dos estrangeiros de roubar nossas riquezas e tomá-las para si. Então, isso em troca de certas ninharias, assim, tudo mais, né? É como naquele conto do Oscar Wilde, O Amigo Dedicado, em que o rico moleiro, ele em troca daquelas belíssimas flores que o jardineiro cultivava, aí ele deu um carrinho de mão quebrado e ainda o obrigou a servir de maneira opressiva ao moleiro, né? O jardineiro, de alguma forma, ele acabou sucumbindo à servidão ao moleiro. Parece até livro do movimento espírita, né? Que o espiritismo brasileiro, infelizmente, ele defende a servidão humana, o máximo de servidão humana. Quanto mais a pessoa tiver trabalho exaustivo, difícil, complicado, de baixa remuneração, precarizado e tudo, mais ele vai ser o abençoado de Deus. E as esquerdas tratando o espiritismo brasileiro como se fosse uma religião progressista, quando lá está presente na obra de um determinado médium valores que se identificam com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária, com a cura gay, com a escola sem partido e tudo mais. E as pessoas nem percebem, porque as pessoas não leem. As pessoas ficam vendo memes do tal médium de peruca, ficam tal memes e pensam que ele é uma gêmea do Lula. Mas não é um antônimo. É um antônimo. Ele tinha um apetite bolsonarista, só não defendia o porte de armas. Mas fora isso, ele era Bolsonaro puro. E as pessoas não percebem isso porque ficam naquela rotina indigesta, na verdade, naquela rotina fácil de
de curtir memes, de curtir bobagens na internet. É sempre o mesmo ciclo vicioso. A pessoa fica vendo bebezinho dublando Louis Armstrong, fica vendo mulheres obesas escorregando na piscina, fica vendo cachorrinho dando pirueta, e aí fica depois acostumando com tanta coisa assim, que acaba lacrando bobagens, assim como Jair Bolsonaro sendo bicado por uma ema, ou falando demais de uma cobra naja que picou seu dono. Seu dono, até um dono ilegal, coisa assim, mas ainda assim um dono, né? Um declarado dono. Enquanto isso, agendas muito importantes das causas esquerdistas, como, por exemplo, de que maneira se vai não só reverter a reforma trabalhista, frear a reforma previdenciária e, além disso, evitar também a reforma tributária no que se diz ao favorecimento dos mais ricos, mas também adaptar tudo isso à realidade pós-pandemia, porque existe uma nova categoria profissional que está se destacando, que são os entregadores de produtos, de mercadorias a serviço dos aplicativos, né? Como tem tantos outros ali. No que se diz as comidas, por exemplo, temos o iFood, temos o Uber Eats. E aí, as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque, infelizmente, os maiores formadores de opinião nas esquerdas são pessoas abastadas. É a pequena burguesia do discurso marxista tradicional. Então, essas pessoas não têm aquela realidade na carne dos trabalhadores. Há alguns que se esforçam, e surpreendentemente vemos os galãs feios entrevistando um entregador de aplicativo, falando da própria realidade dele, né? E eu vi o trecho dessa live, é surpreendente, o cara falando daquela realidade dos trabalhadores, né, que é muito diferente daquela realidade distanciada que mesmo setores das esquerdas têm, né? Porque é fácil falar de maneira distanciada da realidade dos trabalhadores, se fazer de solidário a eles e tudo mais, mas não se vê uma ênfase necessária a respeito disso. Não se há uma luta para reverter a reforma trabalhista que legalizou a precarização do trabalho humano, da servidão humana. E ainda tem esquerdista cultuando médium de peruca que fala que é bom a servidão humana porque a servidão humana é caminho para Deus. Porque caminho você basta trabalhar 15 horas por dia, ali ganhar menos, trabalhar uma função sem vocação, de difícil execução, com patrão abusivo, com colegas traiçoeiros. É tudo para o médium de peruca, é tudo maravilhoso. E as esquerdas ali achando que o médium de peruca é o símbolo da paz. Então, que esquerdas são essas ali? Que ficam, na verdade, dialogando. Na verdade, elas interagem com os próprios bolsonaristas, com a própria direita, que desde os tempos do Orkut estava impondo seus valores do establishment, do mainstream. Que moral tem a esquerda que fica falando mal de fake news, de tantos terraplanismos, quando ela mesma fica dizendo que um sucesso de axé music como o Xi Bom 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 é inspirado em Karl Marx, em O Capital de Karl Marx. É a esquerda fazendo papel de palhaça. Por isso que cresceram os Rodrigos Constantinos da vida e veio o golpe político de 2016. E o meu livro, Esses Intelectuais Pertinentes, explica muito isso. Explica muito essa situação toda.
Porque é esse comportamento das esquerdas que ficam lacrando factoides como Emas, como Najas ali, fica só lacrando na internet. Essas esquerdas acabam abrindo o caminho para o golpe. Elas vão praticamente entregar a faixa presidencial para o Luciano Huck ou por um candidato que o marido da Angélica indicar. Ficam rindo do Partido Novo, dos bolsonaristas e tudo mais. Mas faz o mesmo jogo. Fica lacrando animalzinho mordendo a mão do presidente. Fica lacrando qualquer coisa, fica dizendo que Shibon Bombom é inspirado em Karl Marx. Só falta falar ali que para escrever o Senta, 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 o MC, aquele Kevin ou Chris, se inspirou em Gregório de Matos. Tanta coisa. Aí comparam o El Chan ao Corta-Jaca da Chiquinha Gonzaga, que por ironia, Chiquinha Gonzaga ela foi interpretada numa minissérie da Rede Globo pela mesma Regina Duarte, que teve uma experiência infeliz na Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro. Então, essas esquerdas precisam observar bem as coisas, precisam ver bem essas coisas, porque elas estão aderindo aos factoides, estão fazendo as mesmas coisas que a direita e que até a extrema-direita. Então, as esquerdas têm que rever esse ponto de vista e têm que aceitar o senso crítico, desenvolver o senso crítico, o questionamento, a contestação. Não é para ficar brincando com emas, com cobras, com lagartixas, coisas assim, com cachorrinho. Não dá. Também tem o caso também no âmbito da cultura rock, que eu vi uma coisa terrível, patética, que é da Rádio Cidade, mostrando dois cachorros com mascarazinha de Gene Simmons, de Mick Jagger ali, botando língua para fora. Uma outra idiotice que coloca os roqueiros numa situação lamentável, que há muito tempo o rock, a cultura rock no Brasil, de uns 30 anos para cá, despencou completamente. Só está gerando um bando de fanáticos arrogantes que não sabem 1% do que é o rock, de toda a história do rock, e se acham donos da cultura rock. Não gostam de ser criticados. Vão aí, dão dislike, reclamam, xingam ali nas redes sociais, quando eles na verdade são os que mais estão errados. Também outros bolsonaristas. Tem muita gente bolsonarista sem Bolsonaro, né? Muito bolsonarista sem Bolsonaro, que está aí com os mesmos vícios que fizeram a fama de Alan dos Santos, Bia Kicis, Bernard Kister, Caio Coppola e tantos outros. Então é preciso o Brasil rever, porque senão vão ser os mesmos bolsonaristas sem Bolsonaro. Até bolsonaristas puxando o saco de Lula, só para ficar bem na fita. Ficamos por aqui. Agradeço então a paciência de vocês verem esse vídeo, né? Um grande abraço para vocês, uma boa sorte e tomem muito cuidado, porque a pandemia continua e parece que está no seu segundo ciclo no Brasil. Um grande abraço e até lá!